Deus prefere te ferir do que te perder. Deus vai pegar você, Deus vai atrás de tu. Por quê? Porque você se entregou, você é serva, você é servo. Ele vai dar ordem, ele vai te conduzir, mesmo que isso te fira. Mas ele te ensinará o valor da obediência. Lucas diz no versículo de número 1 que ele está relatando o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos, juntamente com o evangelho de Lucas, é o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Acho interessante que esse livro não tem uma conclusão como nas cartas escrita a palavra amém, onde se subentende encerrou, concluiu. Não, Atos não tendo a palavra amém, e no versículo de número 1, Atos não tendo a palavra amém no final, no versículo de número 1, Lucas dizendo que é o que Jesus começou a fazer. Se Atos não tendo a palavra amém, o versículo de número 1 diz que é o que Jesus começou a fazer. E o versículo de número 4 diz que o Espírito enviado é a promessa do Pai, já dita por Jesus. Eu creio, nós cremos que o que começou aqui, ainda Deus faz na igreja, através da igreja, apesar da igreja. Não encerrou, Ele é o mesmo Deus. Enquanto na terra Jesus era o conselheiro, o advogado, o consolador, mas a promessa feita do outro consolador se cumpriu. E o Espírito Santo continua, através de Atos dos Apóstolos, fazendo aquilo que Jesus começou nos registros do Evangelho. Maravilhoso é a dimensão que Jesus vivia e Lucas registra. Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus tinha, e o Espírito Santo gera em nós, essa unção geracional, fazer e ensinar. Ou seja, Jesus faz e ensina a fazer. Jesus age e fala. Jesus trabalha e ensina. Jesus é o poderoso em obras, mas também é poderoso em palavras. Essa característica de fazer e ensinar, e tudo isso está registrado, nos apresenta o maior mestre, a sabedoria encarnada, o verbo de Deus entre nós, que não temeu gerar homens, mulheres, discípulos, que continuasse fazendo o que ele fez, amando como ele amou, orando, valorizando o reino do Pai. Jesus fazia e ensinava a fazer. São características de um pai, de um líder, de um ministro de Deus. Eu faço, você observa. Eu faço, você faz comigo. Enquanto eu faço, eu te ensino. Depois você faz o que eu te ensinei e eu te observo. Jesus não temia ensinar. Jesus não temia preparar. Jesus fazia e ensinava. Ouso dizer, Jesus fazia e ensinava a fazer. Essa é a unção que nós precisamos ter. É a capacidade que precisamos buscar. Repito, unção geracional, capacidade geracional. Jesus fazia o que falava, e Jesus falava o que fazia. Fazer o que não fala é limitar o desenvolvimento de quem está diante de você. Por exemplo, eu faço, mas não lhe ensino como. Eu cresço, mas não lhe dou métodos. Eu tenho, eu conquistei, mas não te ensino como. Estou limitando o desenvolvimento dos que estão sendo ministrados através da minha vida. Outros falam, mas não fazem. Quem faz, mas não ensina, temem que outros cresçam mais do que ele. Eu faço, mas não ensino. Senão você pode se desenvolver mais. Você pode chegar mais longe. Eu faço e você admira. Eu faço e você observa. A Bíblia diz em João 4, Jesus permitia que os discípulos batizassem. Jesus os enviou de 2 em 2. Jesus permitia que quem estava diante dele crescesse. Quem não tem essa capacidade geracional
de fazer e ensinar, e não tem porque não valoriza, não tem porque é orgulhoso, não tem porque não quer que ninguém cresça, esse tipo de gente não tem o perfil bíblico de servo, porque nós precisamos gerar pessoas, preparar pessoas que vão além de nós mesmos. Jesus disse: vós fareis obras maiores do que estas que eu faço. Esse é um perfil maravilhoso. Ele faz e ensina. Ele não teme que você cresça, não, ele quer que você cresça. E quem tem o Espírito de Cristo é assim: eu faço e ensino. Vai, meu filho, arrebenta, se desenvolva, conquiste, chegue mais longe. Eu vou te dar o outro consolador, eu vou te encher do meu Espírito. E aí você continua, porque eu fiz e ensinei. Então a gente aprende com o que Jesus faz e aprende a fazer quando Jesus ensina. Preste atenção em Mateus 3. João diz assim: Deus pode destas pedras suscitar filhos a as pedras em pães. Perceba, por favor, que na pregação de João, Deus transforma pedras em filhos, pode transformar pedras em filhos. Mas na pregação de Satanás, em Mateus 4, o desejo dele é transformar pedras em pães. O líder que tem o Espírito de Cristo, o servo que tem o Espírito de Cristo, ele pega pedras, ele pega pessoas endurecidas, ele pega pessoas do chão, ele pega pessoas de baixo e os transforma em filhos. Porque só quem é pai de verdade consegue olhar para o filho, a pedra bruta, o ainda com não tanta capacidade intelectual, e diz: olha para mim, me observa, faz como o papai faz. E todo pai quer que o filho chegue mais longe do que ele. Isso é o poder que está em Atos dos Apóstolos. Eu faço e ensino. Se eu faço e ensino, eu estou te dando a capacidade de aprender, observar como eu faço e aprender como eu ensino. Então eu quero que você vá mais longe. Só que tem gente que transforma pedras em pães. O que você vai me dar? O que eu vou ganhar com você? São ministros que não usam o seu ministério para alimentar os outros, usam os outros para alimentar o seu ministério. Não usa a unção de Deus na sua vida para gerar filhos. Não. Qualquer pessoa de quem ele se aproxima, ele quer usufruir, porque o pão me faz crescer, agora o filho, eu tenho que fazê-lo crescer. Então ministério é isso, o poder do Espírito é isso. Paulo disse à igreja de Deus em Corinto: muitos aios tivestes, mas eu vos gerei pelo Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? Sou um ministro, um obreiro, pai. O que Paulo disse à igreja de Deus na Galácia? Sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Do que muitas vezes Jesus chamava os discípulos filhos, porque filho observa caráter, filho observa o que faz e aprende o que se fala. Eu lembro de Naamã, seus servos lhe disseram: meu pai, se ele te pedisse algo mais difícil, tu não o farias? Os servos de Naamã o respeitavam ao ponto de chamá-lo de pai. Quando Elias foi levado, o que Eliseu bradou? meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Do que Paulo chamava Timóteo? Meu filho. Querida de Deus, querido de Deus, para de dizer que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Querido de Deus, querida de Deus, para de dizer: observe o que eu falo, mas não observe o que eu faço. E tem gente que, se observar o que ele faz, seria uma vergonha para ele. Precisamos dessa unção que estava em Cristo Jesus. Observe o que eu faço, observe o que eu ensino, e faça do jeito que eu ensinei, faça do jeito que eu faço também. Nós precisamos de gente assim. Olha para mim e façam como eu fizer, disse Gideão. Pedro e João disseram em Atos 3, Pedro disse: olha para nós. Paulo disse: me imitem
Porque eu sou imitador de Cristo Jesus. Então, querido, se você simplesmente faz, mas não ensina, tá legal, olha, ele faz, olha, ele é trabalhador, legal, mas Deus quer que você gere, Deus quer que você crie, Deus quer que você deixe gente com sua marca, com sua identidade, alguém que valorize sua história, alguém que diga: ela foi bênção para a minha vida, ele foi bênção para a minha vida. Não tem como se esconder. Então tem gente que, como Jesus, faz e ensina. Tem gente que, como Jesus, ensina e faz. Por quê? Porque não é hipócrita. A maioria dos hipócritas são aqueles que ensinam, mas não fazem. Muita pregação, pouca vida. Muito bom de púlpito, ruim de prática de vida diária. Muito forte no domingo à noite, fraco na segunda. Não consegue conectar o domingo com a segunda. Querido, querida, mais importante para Deus não é o púlpito onde prego, é a vida que levo. A gente já cantou, pelo menos no meu tempo, cantava: o que vieste fazer aqui é do meu tempo. Só que o zelo de Deus é mais do que o que viemos fazer aqui, é o que vamos fazer quando sairmos daqui. Interessante como nas redes sociais hoje todo mundo é mestre, é pregador. O camarada tem uma página no Facebook, parece que tem um diploma. É o Google, copia, cola. A geração da informação pensando que é a geração do conhecimento. Será que vive tudo aquilo que prega? Será que vive tudo aquilo que instrui? Aquilo que eu condeno publicamente e cometo no secreto me torna o hipócrita. É por isso que muita gente se limita simplesmente a ensinar e não fazer. Jesus ensinou sobre oração: quando fores orar, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa dizendo: quando fores orar, orareis assim: Pai nosso. Ele revela o nome do Pai. E quando você vai estudar a vida de Cristo, você percebe, ele sempre apresentou o Pai. Você chega em João capítulo 1 e 2, e ali é manifestado o Cristo, Filho de Deus. No templo, essa é a casa de meu Pai. João 3, nascer de novo, quer nascer do Espírito do Pai. João 4, o Pai é Espírito e procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Lá em João capítulo 11, antes de ressuscitar Lázaro: Pai, eu sei que sempre me ouves, estou fazendo isso por causa da multidão. João 12, Pai, glorifica teu nome. E o Pai responde: eu já glorifiquei e o glorificarei ainda mais. João capítulo 13, ele mostra que foi enviado pelo Pai para servir. João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vem comigo, dorme não. João 15, eu sou a videira verdadeira e meu é o lavrador. Ah, querido. João 16, não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao e ele vos enviará outro consolador. João 17, Pai, eu ensinei aos homens o nome que eles não conheciam. Aleluia. João 18, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. João 19, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. João 20, Maria, não me toque, eu ainda não subi para o meu Pai. Aleluia. João 21, ele vai resgatar os discípulos por amor ao Pai. Em Atos capítulo 1, ele disse: fiquem em Jerusalém para receber a promessa do Pai. Jesus revelou o Pai, Jesus ensinou sobre o Pai, e Jesus se comportou como filho do Pai. Ou seja, Jesus ensinava e se comportava conforme o seu ensinamento. Jesus passou a noite orando. Jesus ensinou a amar. Jesus ensinou a perdoar. Chamou Judas de amigo. Pedro veio no pacote. Mesmo após ter orado uma noite inteira, veio Judas e Pedro no pacote. E a gente prega amor, mas consegue tolerar Pedrão? Consegue chamar Judas de amigo? Porque a gente está nessa moda de: ai, eu estou saindo da igreja porque tem muita gente problemática. O primeiro problema é tu, irmão. Querido, Jesus viveu o que ensinou. Jesus
fazia e ensinava. Agora, uma outra lição do que Lucas está dizendo aqui: Jesus tinha obras, Jesus tinha milagres, mas também tinha ensinamentos. Eu sei que aqui está cheio de pregador, e o Marcelo me disse que está cheio de pregador, só para me deixar com medo, mas vamos lá. Preste atenção, queridão, Jesus não só fez milagres, Jesus também ensinou. Eu repito, para não dizer que eu não avisei: Jesus não apenas fez milagres, Jesus também ensinou. O culto você quer chegar, pastor Eliseu? Onde eu cheguei, Jesus não fez só milagres, Jesus também ensinou. Só que nós preferimos pregar os milagres de Jesus e deixamos de lado as pregações de Jesus. Mas pregar Cristo não é só pregar o que ele fez. Cego de Jericó, mulher de fluxo de sangue, né? O cabra lá da língua, da boca fechada, é fatá, abre os olhos do cabra, abre a língua, ressuscita Lázaro, a filha de Jairo, é tudo muito bonitinho. Mas quando a gente vai ler os milagres de Jesus, a gente se empolga, aleluia. Mas quando a gente lê as pregações de Jesus, aí desempolga. A gente lê os milagres de Jesus e a gente fica consolado, mas quando vai estudar as pregações de Jesus, a gente fica atribulado. Só que Jesus não só fez, Jesus também ensinou. E se pregássemos mais o que Jesus ensinou, teríamos menos buscadores de milagres e mais praticadores de princípios. Então, nossas igrejas estão lotadas de gente para fazer campanha. Eu quero fazer campanha para Deus me dar aquele cara. Eu quero fazer campanha para Deus me dar aquela cara. Se você praticar o que Jesus ensinou, talvez não precise de campanha. E Deus não fará milagres na vida de quem quebra princípios. É o equilíbrio. Jesus foi um pregador que mais pregou sobre o inferno. Tememos pregar as pregações de Jesus, porque ele pregou contra o adultério. Se teu olho direito te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. É melhor entrares na vida faltando um membro do corpo do que seres lançado do inferno com o seu corpo inteiro. Quem não deixar pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. Quem quiser salvar a sua vida, perca ela. É suave, mas tem jugo. Os princípios de Cristo precisam voltar a serem valorizados por nós. O que ele fez empolga, nos dá grandes lições, mas o que ele pregou precisa ser resgatado em nossas mensagens. Eu amo quando Lucas diz isso, o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, eu acho isso muito top, ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, o Espírito Santo ligado a mandamentos, o Espírito Santo conectado a ordens. Versículo 4, ele diz assim: a promessa do Pai. Me ajuda, promessa. Mas no versículo 2 está escrito mandamento. Me ajude, mandamento. Entendeu? Porque a gente quer a promessa, a efusão, o poder, o dom. Mas a obediência fica onde? O Espírito Santo, calma, está se enchendo aqui. O Espírito Santo dando mandamentos em Atos dos Apóstolos, mais do que promessa, mandamento. Jesus, por intermédio do Espírito, dando mandamentos, porque sem obediência ao Espírito Santo, sem obediência à palavra, não há poder para ministrar a igreja. Onde faltar obediência, faltará unção e sobrará invenção. Haverá muita mentira e pouca verdade, muito subterfúgio, pouca palavra. Sem obediência não há avivamento, alisamento. Cantores, pregadores, pastores, ministros que não obedecem à palavra não são dignos de usá-las para ministrar a igreja de Deus. O verdadeiro cristianismo, como eu já disse e repito, precisa ser levado para a rua, precisa ser levado para a vida. Quem não obedece não pode ser cristão à luz
da Bíblia, sem obedecer os mandamentos de Cristo. Está na moda, Neymar, cristão. Prostitutos, cristãos. Porque é bonito isso, mas à luz da Bíblia, sem obediência ao Espírito que molda meu caráter, que trabalha em mim, sem obediência às ordens bíblicas, não passo de um hipócrita. No capítulo de número 8, versículo 14, os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Versículo 26, Pedro e João desceram a Samaria para orar e passar um pente fino, porque Filipe estava fazendo o avivamento dos evangelistas. Filipe chegava e os capetas saíam. Aí Pedro e João chegou e o Espírito Santo entrou, porque não adianta tirar demônio e o Espírito Santo não entrar. Então Filipe tira e Pedro e João põe. Aí Pedro e João chegaram lá e oraram, e eles receberam o Espírito Santo. Entenda, mandamento, obediência e discernimento. Versículo 26, do mesmo capítulo. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta, vai à direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Versículo 29 agora. Um anjo falou a Filipe, no 26, olha o 29. Disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. 30, correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que está lendo? Que legal. Um anjo, olha a dimensão que a igreja vivia. Lucas está pesquisando, Lucas está perguntando, o Espírito Santo está trabalhando ali nas informações, óbvio. E diz o capítulo 8, primeiro, escuta. Um anjo disse a Filipe: vai para o lugar deserto. Um anjo. E Filipe disse: estou indo, seu anjo. E foi para o lugar deserto. Quando ele chega no lugar deserto, o texto diz: disse o Espírito a Filipe: ajunta-te a este carro. Lá vem o camarada no carro. E Filipe, tu está entendendo o que é que tu está lendo? Teve que dar um jeito para obedecer. Teve que correr e se juntar no carro. Onde você quer chegar, pastor? Onde eu já cheguei. Obediência, sem explicação. Ajunta no carro, mas é um carro, ajunta. Mas está mais veloz do que eu. Corre, dá seu jeito. E ele vai e corre em obediência. Agora, olha a dimensão que a igreja vivia. Sabia diferenciar a voz de anjo da voz do Espírito. Quando é anjo falando, quando é o Espírito falando. A igreja sabia, o anjo disse isso para Filipe, mas depois foi o Espírito que disse a Filipe. Anjo falando é uma voz de fora para dentro. O Espírito falando é uma voz de dentro. E o que é que Filipe faz? Obedece. Chamamento, resistência e obediência. Atos 10, 19. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse, porque ele teve uma visão de vários animais que para Pedro eram impuros, descendo, e Deus dizendo: Pedro, mata e come. Ele diz: não, Senhor, não toco nessas coisas impuras não. Era Deus chamando Pedro a pregar aos gentios. E Pedro dizia: não, esse povo aí não. Aí do Senhor lhe dá a resposta: não chames de impuro o que o Senhor já purificou. O Senhor diz: não chame de impuro o que o Senhor já purificou. É porque Deus já estava trabalhando no coração de Cornélio. O anjo desceu, foi lá e falou com Cornélio, mas Cornélio teve que chamar Pedro, cheio do Espírito Santo, para pregar para ele, porque a missão evangelística não está na mão dos anjos, está na mão da igreja. Então vai lá e chama Pedro. Aí Pedro diz: não toco nessas coisas não dou moral para esses caras não. Aí ele resiste à visão. Vem e volta. Aí agora olha quem dá a ordem agora no 19. Então Pedro, ainda estando a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: tem dois homens te procurando aí. Levanta, desce e vai com eles, sem duvidar, porque foi eu que mandei. Aí Pedro: tá bom, tchau. Porque a ordem do Espírito é para ser obedecida. Aí ele chega na casa de Cornélio meio desconfiado. E prega. Quando ele está pregando, a Bíblia diz que o Espírito Santo, estando Pedro ainda falando, desceu e encheu todos os que estavam na casa de Cornélio. No capítulo 11 ele precisou dar satisfação a alguns irmãos, mas a ordem já tinha sido obedecida. Ele mesmo, Pedro, que já tinha dito que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Ele mesmo agora tem que dar satisfação aos irmãos, e provando o mesmo Espírito que nos alcançou no dia de Pentecostes, também encheu toda a família de Cornélio após ouvirem a palavra. Mandamento
missionário, o Espírito Santo gerando mandamento na igreja. Atos capítulo 13, versículo 2: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Os melhores obreiros da igreja. Todo pastor quer segurar os melhores obreiros, mas quem manda é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo chegou e disse: manda os dois melhores para a obra. Manda os dois missionários para a obra missionária, porque eu os quero. Separai-me, para mim primeiro, para a obra que os tenho chamado. Então, dali em diante, a igreja de Antioquia da Síria se tornou o novo centro missionário. Qualquer igreja seguraria esses dois e enviaria outros. Às vezes, você é enviado a missões difíceis, complicadas, lugares difíceis. É porque, à luz da Bíblia, os melhores são enviados. Fica tranquilo, Deus tem algo a fazer através da sua vida naquele lugar. Obedece pelo amor de Jesus Cristo. O Espírito Santo proíbe em Atos dos Apóstolos. Sim, o Espírito Santo proíbe, porque ser dirigido pelo Espírito Santo é mais do que desfrutar das vitórias que ele concede. Não haverá liberdade para ações egoístas e arbitrárias da nossa própria vontade quando formos cheios do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo é quem foi liberto do poder de Satanás, mas se tornou servo do Espírito, dominado por esse Espírito. Atos 16:6: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Escuta isso, olha o versículo 7: e tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O texto grego aqui indica uma ordem direta do Espírito Santo. Isso gerou um grande impacto em Paulo. Ele amava pregar o evangelho, mas o Espírito Santo disse: não vai, eu estou fechando a porta. Eu estou fechando a porta da Ásia, eu estou fechando a porta da Bitínia. Você não vai. Escuta isso, olha como é que é o trabalhar do Espírito Santo. Mas quando Paulo vai procurar um lugar para orar, tem umas mulheres na beira do rio. Aí enquanto Paulo pregava a palavra, o Espírito do Senhor abre o coração de Lídia. Ela recebe a palavra. Olha que coisa linda. O Espírito Santo fechou a porta de lugares, mas abriu o coração daquela mulher, e depois abriu o coração da sua família. Não entendi, pastor, eu repito. O Espírito Santo fechou a porta do lugar, mas abriu a porta do coração da mulher, como da sua família. Não entendi, pastor, eu te explico. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, através de nós e apesar de nós, a gente consegue entender que mais importante do que Deus abrir porta em lugares é Deus abrir o coração de gente. É Deus nos dar pessoas. Haverá momentos que eu vou perder lugares, mas eu não posso perder gente. Deus, o Espírito de Deus pode te fazer perder portas, fechar porta, te fazer perder lugares, pontos geográficos que você até desejou chegar, mas pessoas, através do seu ministério, através da sua chamada, Ele vai abrir a porta. Ele abre a porta do coração de Lídia, Ele abre a porta do coração do carcereiro, Ele abre a porta no cárcere, Ele abre a porta do coração da família do carcereiro. Ali se estabelece a igreja de Deus em Filipos. Tome posse dessa palavra. Mais importante do que conquistar espaços geográficos é conquistar o coração de pessoas. Tem gente perdendo gente por causa de portas, por causa de coisas, por causa de lugares. E quem é cheio do Espírito Santo valoriza gente. Irmão, valorize gente, pessoas, independente dos defeitos. Se o Espírito te enche, se o Espírito te direciona, você vai ganhar gente, vai formar gente e vai ser o imitador de Cristo, porque Ele veio como gente, andou entre as gentes, morreu pela gente, subiu como gente e vai voltar para arrebatar a gente. Então, quanto mais cheio de Deus, eu mais valorizo pessoas. Nem que para isso Deus me faça perder lugares, nem que para isso Deus feche minha agenda, nem que para isso a gente seja forçado a ficar postando agenda aberta, agenda aberta, agenda aberta, porque Deus vai fechando algumas portas. Mas enquanto não tiver agenda, porta aberta para você subir na tribuna, fecha a porta do quarto, entendeu? Aí em vez de botar agenda aberta, posta assim, porta fechada. Estou orando, estou estudando, estou aqui com a minha esposa, estou aqui com os meus filhos. Você não pode abrir portas, ganhar lugares e perder aquela pessoa que está
está do seu lado. Porque onde houver gente, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, que também é gente, a pessoa diante do crente é um campo missionário. Ali está a sua missão. Então, eu caminhei com vocês aqui, e já encerro, que o Espírito Santo veio dando ordens e foi sendo obedecido pela igreja. O Espírito Santo veio conduzindo e a igreja foi se submetendo. Na criação, o Espírito preparava a terra no meio das águas para receber o haja de Deus. Então Deus dizia, haja, porque Deus disse, né? Haja, e ageu. Nada a ver, né? Deus dizia, haja, e assim havia, assim acontecia. O Espírito gera capacitação para a obediência. Repito, o Espírito gera capacitação para a obediência. A terra, onde teve o trabalhar do Espírito para receber o haja de Deus, a natureza, a criação, sempre teve facilidade de obedecer. Eu acho interessante Gênesis 6:20, os bichinhos tudo vindo para a arca, e os homens falando para Noé, tu é bestalhado, tu é doido, negócio de chuva, negócio de arca, e os bichinhos indo para a arca obedecendo. Então, aqueles que chamavam Noé de abestalhado eram mais burros do que os próprios bichos, porque os bichinhos tudo indo lá para a arca, obedecendo o momento, obedecendo o tempo do juízo. Em Números 22:32, irmão, um profeta não conseguiu discernir o propósito do anjo, a jumenta percebeu e temeu. 1 Reis 17, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde lá, porque eu já ordenei os corvos para que ali te sustente. Jonas, vai pregar, profeta, vai anunciar minha mensagem, profeta. E o profeta desobedece. Aí Deus diz assim, vento, sopra aí, mar, balança esse navio agora, joga ele, peixe grande, não é baleia não, tá, irmão? Peixe grande, abre a boca, uau. Vomita ele, eco. Bichinho, come a boboreira. Então a natureza, a criação vai obedecendo às ordens de Deus. Jesus está no barco, a tempestade assola. Aí Jesus levanta e diz, vento, eu te repreendo, mar, se acalme. Irmão, tu já tentou montar num jumentinho que ninguém nunca montou? Eu sou baiano, meu pai me colocou no jumentinho que ninguém nunca montou. Imagine, se com 30 eu sou desse tamanho, imagine eu com 10, 12. Voei longe, nunca mais eu monto na praga daquela. Só que Jesus disse, vão, vai ter um jumentinho preso, traz para mim, eu vou montar. E quando Jesus tomou posse do bicho 0 quilômetro, baixou a orelha, porque quem está ali é o Criador. Eu não entendi, pastor. A criação obedece o Criador. Você nasceu de novo, se diz cheio do Espírito, mas qualquer vento de falsas doutrinas está te levando. O Espírito nunca te conduzirá a pecar contra Deus. O Espírito nunca te conduzirá a mentir, a prostituir, a ser desleal. Se você é cheio do Espírito Santo, você honra seus pais, você obedece seus pais. Se você é cheio do Espírito Santo, você obedece a liderança estabelecida por Deus. Sem obediência, ninguém tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Olha o que diz Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Capítulo 5, versículo 32. O Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, mártires. Vocês precisarão crer tanto na minha verdade, ao ponto de abrir mão da própria vida por causa dessa verdade. Fiquem em Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus foi desprezado. Em Jerusalém, Jesus foi ferido. Em Jerusalém, os discípulos se sentiam ameaçados. E Jesus disse, lá em Jerusalém, vocês vão começar pregando. Lá em Jerusalém, vocês vão começar anunciando o meu evangelho. Mas Senhor, Jerusalém nos feriu. Quem é cheio do Espírito Santo, sara a terra que te feriu. Mas Senhor, Jerusalém nos desprezou. É lá que vocês vão começar. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os
confins da terra. Capítulo 1, Jerusalém, obedeceram, foram orar em Jerusalém. Capítulo 2, Jerusalém. Capítulo 3, Jerusalém. Capítulo 4, Jerusalém. Capítulo 5, Jerusalém. Capítulo 6, Jerusalém. Capítulo 7, Jerusalém. Já estavam cheios do Espírito e tudo parado em Jerusalém. Aí Jesus disse: não vai não, eu faço ir. Coloca o capítulo 8, versículo 1, por favor. 8, 5 mais 3. Capítulo 8. Desviou? Capítulo 8, Atos, Bíblia. Deixa comigo então. Arrebatado não foi o irmão que fica aí. Virou crente. Então, do capítulo 1 ao 7, vamos ficar aqui no conforto de Jerusalém. Aí Jesus disse: vai não? Vai obedecer não? Eu dou um jeito. Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja, hein? E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da... Uau! Que bonitinho. Porque Jesus disse: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Eles estavam com dificuldade de obedecer. Vem a perseguição: bora para Samaria, bora vazar? Bora. E nós? Para Judeia. E os mais medrosos? Confins da terra. Mas obedeceram. Sabe por quê? Deus prefere te ferir do que te perder. Deus vai pegar você, Deus vai atrás de tu. Por quê? Porque você se entregou, você é serva, você é servo. Ele vai dar ordem, ele vai te conduzir, mesmo que isso te fira. Mas ele te ensinará o valor da obediência. Fica em pé comigo.